Fala Brasil, TV Imperial no ar e hoje nós vamos entrar nessa nova onda do Facebook. O 9 verdades e uma mentira. E cara, aqui não só falarei de 9 verdades e uma mentira sobre o Império do Brasil, como explicarei cada uma delas de forma simples e direta, beleza? Então agora já deixa seu like, se inscreva e vamos logo ao que interessa. Sua bandeira foi inspiração para a atual. Verdade! Bom, até porque não tem como falar que não é, né? Mas a bandeira da República foi inspirada na bandeira imperial, onde temos um campo verde com losango. A maior diferença, além de trocar o brasão imperial pelo círculo azul, são as pontas do losango, que na republicana não encostam no retângulo. Mas essa foi a bandeira escolhida, porém, na proclamação, o governo provisório chegou a usar essa aqui, ó, com 13 faixas e tudo mais. Bem original, não é? Sua economia crescia igual à da Europa. Verdade! E como disse o historiador Heitor Lira, o Império, sob o ponto de vista do progresso e do desenvolvimento material do país, não foi o atraso e a estagnação que ainda hoje é acusado por quantos não se querem dar ao trabalho de estudar e conhecer melhor esse período da nossa história. Cara, para se ter ideia, caso mantivéssemos o nível de produtividade e ampliadas exportações com um ritmo igual ao do Segundo Reinado, nossa renda per capita em 1950 seria comparável à da média dos países da Europa Ocidental. Com isso, o Brasil, no início da segunda metade do século XX, seria um país bem mais rico, e isso faria da condição de vida do brasileiro muito superior à atual. Sua construção de estradas de ferro era uma das maiores do mundo. Verdade! Cara, o Segundo Reinado teve um dos ritmos de construção de estradas de ferro mais furiosos da história do Brasil. Nossa primeira linha férrea foi inaugurada em 1854, ano em que muitos países europeus ainda não tinham esse serviço. Em 1868, havia 718 quilômetros de estradas de ferro, e até 1889, essa rede chegou a 9.200 quilômetros de extensão, já com outros 9.000 em construção. Na verdade, a construção de ferrovias nos anos de 1880 foi a segunda maior em termos absolutos em toda a nossa história. Na década, apenas 8 países em todo o mundo construíram mais quilômetros que o Brasil. E esse crescimento foi tão grande que até hoje a maior parte de nossa malha ferroviária foi construída no Império. Seu sistema eleitoral era um dos mais livres de sua época. Verdade! Cara, respeitando os padrões da época, o Império tinha grande liberdade eleitoral. O voto era censitário, mas isso era comum no século XIX, assim como a exigência de renda. Mas, no Brasil, ela era baixa o suficiente para que qualquer cidadão do sexo masculino e empregado pudesse votar. Por exemplo, a exigência de renda era de 100 mil contos de réis, e o funcionário público com o menor salário em 1876 era o zelador, que ganhava 600 mil réis por ano. No Império, as eleições ocorriam em 2 etapas. Na primeira, os votantes escolhiam os eleitores, e na segunda, esses eleitores elegiam os deputados, senadores e vereadores. Em seguida, o imperador escolhia um novo membro da Câmara Alta, o Senado, a partir de uma lista tríplice, com os nomes mais votados. E o presidente do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro do Império, também era escolhido a partir de uma lista tríplice, com os nomes mais votados pelo parlamento. Havia nobreza, mas sem privilégios. Verdade, já existiu nobreza no Brasil. Porém, ao contrário da Europa, nossa nobreza era apenas nominal, ou seja, era apenas um título que se acrescentava ao nome. Ela também era meritocrática, ou seja, para o cara ser nobre no Brasil, ele teria de ter feito algo de importante para o país, como Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. E seguindo a linha meritocrática, ela era também não hereditária, ou seja, poderíamos ter um barão, porém, o filho desse barão não herdaria o título do pai. Enfrentou o país mais poderoso do mundo. E isso é muito verdade. Foi no contexto da questão Christie, ocasião em que o poderoso Império Britânico ameaçou entrar em guerra contra o Império Brasileiro. Mas não vou falar sobre essa história aqui. Eu fiz um vídeo sobre ela para o canal e vou deixar o link na descrição para que você assista e conheça uma das passagens mais épicas do Império do Brasil. Sua imprensa era completamente livre. Verdade, mas essa não é só verdade, é muito verdade.
Cara, pra você ter ideia, durante o reinado de Dom Pedro II, a imprensa era tão livre que o próprio imperador era motivo de chacota na imprensa republicana. Visitantes europeus também achavam aquela liberdade um absurdo e impensável na Europa. Porém, Dom Pedro II jamais permitiu que a censura ocorresse e dizia que imprensa se combatia com mais imprensa. Tinha plena liberdade política. Mas uma grande verdade: o Império do Brasil ficou marcado por suas instituições liberais, o respeito à Constituição e às liberdades civis. Nossa monarquia constitucional parlamentarista dava estabilidade para que o jogo político fluísse tranquilamente, sem sofrer com instabilidades internas causadas por conflitos do jogo pelo poder. Tanto que no Império, o Partido Republicano teve plena liberdade política, coisa que não aconteceu com a monarquia após a República. E isso mostrava nossa estabilidade e liberdade, em total contraste contra as ditaduras das repúblicas sul-americanas. Investiu pesado na modernização do país, mas uma grande verdade que infelizmente é pouco conhecida. Para se ter ideia, durante o reinado de Dom Pedro II, várias fábricas foram construídas por todo o país, coisa que modernizou as cidades com os benefícios do gás, da eletricidade, do saneamento, do telégrafo e das empresas de bonde. O Brasil foi o 5º país no mundo a instalar modernos esgotos urbanos, o 3º a ter tratamento de esgoto e um dos pioneiros na instalação de um serviço de telefonia. O Império foi o 2º país das Américas a adotar um sistema público de iluminação elétrica. Também foi o 2º das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos, a estabelecer uma linha telegráfica transatlântica nos ligando diretamente com a Europa. Em 1889, havia 18.925 quilômetros de linhas telegráficas ligando a capital às províncias mais distantes, como o Pará, e até mesmo a outros países da América do Sul, como a Argentina e a Cisplatina... como a Argentina e o Uruguai. Acabou porque o povo queria votar para presidente. Sério que vocês escolheram essa? E é essa que é mentira. Na verdade, na proclamação da República, que foi um golpe de Estado que instaurou a primeira ditadura do país, a aceitação popular para a República era mínima. Para se ter ideia, nas últimas eleições do Império, feitas meses antes do 15 de novembro, apenas 3 republicanos foram eleitos para o parlamento. No geral, os republicanos eram os intelectuais e jornalistas, mas o povo estava ao lado da família imperial, principalmente com a princesa Dona Isabel, que havia acabado de abolir a escravidão e seu reinado representava as grandes mudanças sociais que o Brasil tanto precisava.